Bom, esse é o 5.5, né? São reflexões que nós vamos meditar, praticar e transformar a vida. E a nossa semana nós vamos falar sobre 5 conselhos do sábio para a nossa vida. E o dia de hoje a gente começa falando sobre o primeiro pilar, ou o primeiro alicerce desses 5 conselhos, temor do Senhor. Então eu quero começar hoje falando com você que tem acompanhado a gente nas diversas plataformas sobre o nosso 5.5, e o texto de hoje é Provérbios no capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, temer a Deus é o princípio, ou o primeiro conselho que a gente quer dar, tirado do livro de Provérbios. Provérbios é aquele livro que Salomão escreveu, diversas afirmações, pensamentos, colocações que nos ajudam a pensar a vida. E todos nós queremos aprender a vida de sucesso que podemos experimentar. Como experimentar uma vida abundante, que é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo promete para nós. Então quando a gente para pensar, fala, por onde eu começo a minha vida, por onde eu percorro um caminho de encontrar sabedoria, de encontrar plenitude, de encontrar realização. Todos nós estamos em busca de ter um coração alegre, uma mente preparada. Queremos ter esse ânimo que diante das dificuldades, diante dos desafios, seguimos em frente. Todos nós queremos viver aquela promessa que a Bíblia tem para nós, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E essa semana a gente vai tirar 5 conselhos no livro de Provérbios para que a gente possa meditar. E aqui está o primeiro deles, O temor do Senhor é o princípio de todo o conhecimento. Algumas versões dizem o princípio de toda a sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui nós temos duas pessoas, ou duas características que estão na vida das pessoas. A primeira é o sábio, o inteligente, o que adquire conhecimento. Ele está dizendo, você quer viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de plenitude, uma vida de realização? Temor do Senhor é o princípio desse conhecimento. Então a primeira pergunta que nós devemos fazer é, eu tenho conhecido e eu tenho buscado conhecer a Deus? Oséias, um dos profetas da Bíblia, diz assim, prossegui em conhecer o Senhor. Então parece que é um desenvolvimento, o nosso temor ao Senhor é princípio da nossa sabedoria, ou seja, entender que Deus é soberano, é bom, mas é também justiça, ou seja, eu quero alinhar o meu coração ao coração de Deus, eu quero agradar o coração de Deus, eu quero que a minha vida reflita, revele aquilo que Deus é em mim e através de mim. Muita gente está tentando viver uma vida sem temer a Deus, sem levar em consideração a vontade de Deus para a sua vida. E isso faz dele um tolo, porque a palavra de Deus está dizendo, mas os tolos desprezam sabedoria e instrução. Há muita gente tola, há muita gente que enriqueceu, muita gente que alcançou a fama, muita gente que traçou objetivos e chegou lá, mas que muitas vezes conserva um coração vazio, angustiante, amedrontado, apavorado, e que acabam vivendo uma vida de autodestruição, mesmo tendo alcançado todos os seus objetivos e as suas metas. Se nós queremos viver uma vida de plenitude, eu preciso partir desse princípio na nossa vida. Estaremos falando de 5 essa semana, mas é importante a gente entender por onde eu começo. Começo pela minha relação de intimidade com Deus vivo. Ou seja, entra para o seu quarto. Tenho encontrado muitas pessoas dizendo, eu tenho muita dificuldade para entender, para ouvir a Deus. E há uma direção de Jesus nessa relação. Ele fala assim, entra para o seu quarto e o seu Pai, que em secreto te ouve, em secreto te revelará. Fala com Deus, busca a direção de Deus, conheça a vontade de Deus para a sua vida, que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas por onde eu começo? Temendo a Deus. Temer a Deus não é exatamente ter medo de Deus, mas é também entender que Deus é aquele que tudo sabe, tudo conhece. É o Deus que conhece, esquadrinha meu coração. É o Deus que conhece os pensamentos antes que eles se tornem palavra. É o Deus que conhece as motivações daquilo que faço e deixo de fazer. Deus nos chama para uma relação
Uma relação essa que vai produzir em nós a consciência de que Ele é Deus, Senhor absoluto, e portanto eu tenho que me render aos pés dele, conhecer a vontade dele e me esforçar para viver integralmente tudo aquilo que ele tem para mim. Quer ser sábio? Quer viver uma vida de sabedoria? Quer evitar a tolice na sua vida? Tema a Deus. E eu tenho certeza que Ele fará grandes coisas na sua vida. Essa é a nossa reflexão de hoje. Compartilhe, marque alguém, ajude-nos aqui, o canal chegue a mais pessoas para que elas também possam encontrar a sabedoria perfeita nessa semana. Deus abençoe, a gente volta amanhã às 5h05 da tarde.